para que as pessoas vissem realmente o que a facção que se chamava Mão Negra acreditava. E aí ele foi ao encontro de um capitão, C.A. Popovic, que era membro da Mão Negra, e ele contou esse desejo a ele, e Popovic levou ele até Dmitri, até Aspis. E aí, não se sabe exatamente o que eles falaram naquele encontro, quais eram as crenças de cada um, as opiniões deles, mas ambos sabiam de que a melhor forma, e acredito que seja a única, de chamar tanta atenção era com o assassinato de uma pessoa considerada importante na época. E aí foi que depois dessa reunião, Aspis, ele inclusive assumiu mais a Mão Negra, assumiu o que restava da Mão Negra, junto com outros militares. Ele propôs essa reunião. E um dos presentes lá, nesse encontro, foi Muhammad Mehmed Bazik. Perdão pela pronúncia. E ele era um filho de um nobre muçulmano, mas que acabou empobrecendo e que, na verdade, era um carpinteiro. E aí, vários nomes surgiram em pauta para eles de quem eles poderiam assassinar, de quem seria o alvo deles. E, inclusive, o nome de Francisco Ferdinando veio à tona, mas eles não consideraram tanto a ideia, e o alvo deles se tornou o governador de Bosna, que era Oskar Potiorek. E aí, Mehmed Bazik já estava pronto para atacar o Oskar, mas Belgrado o interrompeu e ele falou: em vez de matarmos o governador, vamos matar Francisco Ferdinando. Provavelmente já pensando no fato de que Francisco Ferdinando estava planejando uma viagem para Sarajevo. E aí, Danilo Ilic contratou alguns jovens sérvios para assassinar. E eles começaram a planejar o assassinato. Só que esses jovens, eles queriam saber mais informações, então eles foram atrás do ex-guerrilheiro Milan Siganovic, que levou eles até o parceiro de Dmitri no golpe de maio, que se chama Tankovic. Vojislav Tankovic, como eu falei. E Tankovic aconselhou eles a guardar as armas já em Sarajevo. E foram isso que eles fizeram. E aí, quando eles estavam se preparando já, a viagem de Francisco Ferdinando foi adiada por causa da doença do seu tio. E aí, um mês depois, eles planejavam anteriormente fazer o ataque antes da Páscoa. E eles tiveram que fazer um mês depois do que eles planejavam, por causa que o Francisco Ferdinando adiou a sua viagem. Nisso, apenas Danilo sabia a real identidade dos 6 assassinos que ele tinha contratado. E no dia 27 de junho, Ilic distribuiu as armas entre eles, porque eles haviam guardado, mas as armas já foram distribuídas no dia 27. E no dia 28 de julho, no dia 28, ele pôs os 6 assassinos ao longo de uma reta e na comitiva imperial, e ele os levou, na verdade ele falou que estava os exortando à bravura. E apesar de eles terem várias armas, o plano inicial, que foi inclusive ideia de Tankovic, era que parecesse um suicídio. Então eles queriam matar Francisco Ferdinando à base de pílulas. No dia 28 de junho, Francisco Ferdinando ele partia de Ibiza com sua comitiva. E eles foram de trem com destino a Sarajevo. Lá, eles foram recebidos pelo governador Oskar Potiorek e foram disponibilizados 6 carros para a comitiva de Ferdinando. No primeiro carro, por engano, foram 3 agentes da polícia local e o chefe da polícia especial. No segundo estavam o prefeito e o chefe da polícia de Sarajevo. Já no terceiro estavam Ferdinando, a sua esposa Sofia, e o governador e um tenente-coronel. E o destino principal era ir para o quartel para uma rápida visita. E às 10 horas eles já estavam indo em direção à Câmara Municipal. A comitiva passou pelo primeiro terrorista. Ele estava posicionado na frente do Café Moscat
e ele não conseguiu agir. O segundo terrorista estava armado com uma pistola e uma bomba. Ele também não conseguiu agir. Já o terceiro, ele estava também armado e com uma bomba. Ele estava na frente da rua paralela, na frente do rio Mújica. Quando o carro da comitiva de Ferdinando se aproximou do terceiro terrorista, ele jogou a bomba na capota do carro que estava aberta e a bomba acabou voando na rua e ela explodiu no carro seguinte e acabou machucando 20 pessoas. E essa bomba abriu um buraco no chão de 30 centímetros de diâmetro. Logo após o ataque, ele tentou suicídio engolindo uma cápsula de cianureto e pulando no rio Mígica. Porém, ele, após engolir o comprimido, ele vomitou na hora e o rio também só tinha 12 centímetros de profundidade. E a polícia interveio e ele foi detido. Mas antes de ele ser levado em custódia, a população começou a